Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse segundo trimestre de 2022 a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, e o tema é Pentateuco, a aliança de Deus com a nação sacerdotal. O comentarista da lição é o pastor César Pereira Rosa de Mello. E a lição de hoje é a lição de número 2, que tem por título a criação do universo. Para quem tem a sua Bíblia aí em mãos, o texto de referência está registrado em Gênesis capítulo 2, do versículo 1 a 8. Louvado seja Deus. O versículo do dia diz: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11, versículo 3. A verdade aplicada diz ainda que a criação mostra o poder de Deus sobre o universo, ao criar tudo o que existe apenas com o poder de sua palavra, ou seja, não havia matéria-prima. Então nós vemos aqui uma comprovação das Escrituras Sagradas que tudo que foi criado por Deus foi criado pelo poder da sua palavra, não existia matéria-prima, não passou por uma evolução como muitas vezes que é a ciência. Nós temos aí a graça ou o privilégio de sermos criados por Deus segundo a sua imagem e semelhança. E tudo que Deus criou para que o homem pudesse viver em paz, em comunhão com Deus, pois, como vamos ver nesta lição, o desejo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo, no meio da sua criação. Louvado seja Deus. Os objetivos da lição de hoje é, primeiro, evidenciar Deus como Criador do mundo. Então, mais uma vez, o Senhor é o Criador do mundo. Não é aquilo que muita gente está dizendo, que houve uma explosão, um Big Bang, sei lá, alguma coisa dessa natureza, e de repente as coisas foram evoluindo e foi surgindo. Não, Deus criou. Segundo, perceber o poder de Deus na criação do homem. E terceiro, entender que o universo funciona em harmonia porque Deus está no controle de todas as coisas. A nossa oração hoje é para que todos possam compreender a grande verdade do poder de Deus manifesto em toda a sua criação. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, começando aqui a introdução, nós vamos estar percebendo que o comentarista diz que, ao contrário do que diz a teoria evolucionista, a Bíblia relata a criação do mundo e tudo que nele existe pelo poder sobrenatural de Deus. Tudo foi criado pelo poder de sua palavra, conforme registra em Hebreus capítulo 11, verso 3. Então nós vemos que quando a gente abre a Bíblia lá no Gênesis, nós vamos perceber que Deus estava ali criando cada coisa, e por 6 dias o Senhor criou tudo o que existe e no 7º dia descansou. Quando você abre a Bíblia no Evangelho de João, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nada do que foi feito se fez sem que o verbo, a palavra, tivesse sido pronunciada ali. Então Jesus Cristo é o verbo de Deus e foi através dele e por ele que todas as coisas passaram a existir, porque ele quis fazer assim. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto-chave desta lição é: Deus criou o mundo, estabelecendo leis para que o homem e o universo funcionassem em perfeita harmonia. Porém, o pecado alterou o ciclo das coisas. Quando nós olhamos para o Gênesis, nós vamos ver Deus construindo ou criando um mundo debaixo de uma harmonia. E quando a gente lê ali os primeiros 8 capítulos, nós vamos perceber a harmonia de Deus com o homem, como Deus se manifestava a Adão e Eva em todos os dias. Quando diz a Escritura, na virada do dia, o Senhor vinha conversar com Adão, porque Deus sempre desejou. Não é à toa, irmãos, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós vemos que todas as coisas, segundo as Escrituras, foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Haja isso, se faça aquilo, e assim foi, não é? Mas quando Deus cria o homem,
é diferente. Aí o Senhor usa uma expressão no plural que diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, ou em outras versões, segundo a nossa imagem e semelhança. E o resultado é que o Senhor pegou do pó da terra, fez um boneco e soprou nas suas narinas e deu a ele o fôlego de vida, e ele tornou-se alma vivente. Pois bem, depois de um período, Deus observa o homem e vê que ele está só. E aí o Senhor mais uma vez diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, uma adjuntora, para que esteja ao seu lado. Então faz Adão dormir, aplica uma anestesia. Segundo as Escrituras, o Senhor tira uma das suas costelas e dela faz uma mulher. E quando Adão acorda daquela anestesia, ele dá o nome àquela mulher, Eva, porque ela se tornaria a mãe de todos os viventes, de toda a nação. E a partir daí Deus mantém um relacionamento com o homem e com toda a natureza. Mas aí vem o inimigo das nossas almas e incorpora-se numa serpente e consegue enganar Eva. E por sua vez Eva leva Adão a pecar também. Mas acreditamos que existia um fruto, uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, e que Deus proibiu que o homem tocasse naquele fruto, porque o problema não era tocar no fruto, o problema era comer o fruto. E a partir do momento em que o homem comesse daquele fruto, ele certamente deixaria de ter vida eterna, ele morreria, porque ele teria condições de ver o bem e o mal, e com certeza, influenciado pelo inimigo, ele poderia se perder para sempre. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Eva questionou a serpente, ele disse: mas não é bem assim. Na verdade, os vossos olhos se abrirão e vocês serão semelhante a Deus. Vocês saberão escolher entre o bem e o mal. Porém, o veneno do mal era maior. E Eva comeu. E a primeira coisa que ela percebeu é que estava nua. E quando ela deu a Adão do fruto e ele comeu, perceberam que ambos estavam nus. E aí, a partir daí, veio o medo, o temor, e se esconderam de Deus. E por conta disso, irmãos, todos a partir daí nasceram em pecado. E o pecado se alastrou, a maldade se alastrou pelo mundo. Prova disso é que o Senhor destruiu aquele mundo com o dilúvio. E aí veio outra nação, e o pecado continuou. O homem teve que ser expulso do Éden lá no início, porque não era possível permitir que ele continuasse ali. E sabe Deus se eles não iriam comer do fruto da vida, da árvore da vida, e teriam vida eterna, e com isso a reconciliação com Deus se tornaria impossível. O homem estaria irremediavelmente perdido e vivendo eternamente no pecado. Então Deus tira eles de lá e coloca querubins para que vigiar o Éden, para que eles não voltassem e não tivessem acesso ali, àquela árvore da vida. Portanto, meus amados irmãos, como nós vamos ver na lição de hoje, no ponto central desta lição é o desejo de Deus habitar no meio do seu povo. E Deus projetou. Em outras lições anteriores, eu sempre disse que Deus nunca foi apanhado de surpresa. Deus sempre teve o controle de toda a situação. No entanto, Deus deu ao homem o livre-arbítrio. E isso é importante, porque se não fosse assim, nós seríamos autônomos, seríamos robôs, faríamos aquilo que estamos programados para fazer. No entanto, Deus deu essa liberdade ao homem para escolher, e hoje muito mais, nós temos a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Se escolhermos o bem, teremos vida em abundância, vida eterna. Mas se escolhermos o mal, nós teremos problema, e problemas sérios, e por fim a destruição eterna. E Deus não quer isso, porque como está escrito, Deus não tem prazer na morte do homem, antes que o homem se arrependa dos seus maus caminhos e se converta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que a criação é o primeiro ponto aqui, é a criação da terra. Deus é o criador de todas as coisas. A ciência diz que a terra passou por um processo de evolução no decorrer das eras geológicas. Porém, a Bíblia diz que tudo que existe foi feito por Deus em um período de 6 dias. Conforme já tínhamos falado, 6 dias foram necessários para Deus criar todas as coisas, e no 7º dia descansou. Então não teve nada de evolução, não teve nada que saísse da água e fosse passando por mutações até se tornar o que é hoje. Não, irmãos. Deus criou pelos
seu poder, pelo poder da sua palavra. E o livro de Gênesis narra a criação da terra e dos seres que nela existem. Na narrativa da criação, a palavra haja é usada cerca de 4 vezes e a expressão produza cerca de 3 vezes, mostrando que através de uma ordem divina as coisas foram criadas. O verbo bara, usado apenas quando Deus é o sujeito da ação, a princípio trazendo a ideia de criar sem uso de matéria-prima. Não existia nada mais pela palavra de Deus, luz, céu, mar, terra, animais marítimos e terrestres passaram a existir e a terra passou a produzir seus frutos e árvores. João ressalta que sem a presença do verbo, nada que existe existiria, conforme registra João capítulo 1, verso 3. É muito importante, irmãos, nós compreendermos isso e termos isso gravado na nossa mente, porque existe muitos evolucionistas por aí e eles têm uns argumentos fortes, umas narrativas muito fortes para tentar convencer as pessoas da tal da evolução. Mas nós que somos servos de Deus, conhecemos as Escrituras e temos o Espírito Santo, nós precisamos ter firmeza naquilo que a palavra de Deus nos mostra, que nós não fomos criados do acaso, e o que existe hoje na natureza não foi criado assim do acaso. Houve alguém que criou tudo detalhadamente, nas menores questões, nos menores detalhes, tudo foi feito pelo nosso Criador e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Deus é o Criador de tudo. E sem o Senhor Jesus, como diz o apóstolo João, e sem Ele, nada do que se fez se faria. Porque Jesus, Ele foi, digamos assim, a peça fundamental para que tudo que existe, tudo que tem na natureza, foi criado através dele, porque ele é o verbo de Deus, é a palavra. O universo e tudo que existe nele é obra exclusiva das mãos de Deus. Cada vez que o cientista descobre mistérios relacionados à Via Láctea, à perfeição do universo, bem como as leis que regem os planetas e a complexidade do corpo humano, percebemos a grandeza de Deus, entendendo que somente um ser eterno e poderoso poderia criar algo com tanta perfeição e harmonia. Sabe-se que a superfície do Sol chega a 5.500 graus e Deus o colocou a uma distância segura da Terra. O salmista exprimiu também tamanha grandeza, melhor dizendo, ao dizer: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos, no Salmo 19 e versículo 1. Então nós vemos, irmãos, que se o Sol, segundo os cientistas, se ele se deslocar 1 grau da distância que ele se encontra de nós já vamos ter grandes problemas aqui no planeta Terra. Então Deus fez ele e mantém ele numa distância segura, para que nós tenhamos tudo que ele pode oferecer para a nossa subsistência na Terra, para a subsistência de todos os animais, de todas as plantas, enfim. Os mares e toda a Terra é controlado pelo Sol e pela Lua, as estações. Então, meus amados irmãos, Deus, na sua soberania, fez tudo perfeito. Não existe nada imperfeito na criação de Deus. E por si só, as Escrituras são provas cabal de que existe um Criador por trás de tudo que existe hoje em todo o universo. Não podemos acreditar no acaso e muito menos na tal da evolução, no tal do Big Bang e etc, etc. Que o homem veio do macaco, que ele foi evoluindo, que ele foi passando por mutação e etc e tal. Não, irmãos. As Escrituras não nos menciona isso. E, portanto, nós precisamos ficar com a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A criação do universo demonstra não somente o poder de Deus, mas também sua capacidade em colocar ordem e equilíbrio nas coisas
para funcionar em perfeita harmonia. Então aqui está mais uma vez comprovado pelo bispo primaz Dr. Manuel Ferreira que tudo está no controle de Deus e tudo trabalha harmonicamente. Nada sai do controle sem a permissão do nosso Deus, do nosso Criador. No segundo tópico, nós vemos aqui sobre a criação do homem. Na teologia, o homem é considerado a coroa da criação, pois justamente Deus decide criar o ser humano depois de ter feito a terra. Deus primeiro fez a casa para depois fazer o seu habitante. Então isso é importante, né? Nós já citamos aí que depois de ter criado tudo, então Deus muda o seu discurso, porque ele não fala mais haja ou produza, né? Mas aí ele conversa com o Espírito Santo, com o Verbo, e ele diz, façamos. Essa frase ela é importante, porque a gente vai perceber que o Senhor Deus não estava agindo só. Ele não estava sozinho naquele momento. Então ele diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança, que ele possa governar toda a terra, que ele possa administrar. Depois que o Senhor cria o homem, como já dissemos no princípio, ele passa a observar tudo aquilo que ele criou e percebe que todos os animais estavam felizes, cada um tinha a sua companheira, porém o homem estava só. Então Deus, ele cria a mulher, e a ordem de Deus para a mulher, para eles, um casal, melhor dizendo, é multiplicai-vos e enchei a terra. Então, se o pecado não tivesse entrado no mundo por intermédio da serpente, que enganaria a mulher, nós seríamos diretamente filhos de Adão. E não haveria, como algumas pessoas sempre fazem pergunta, mas se o pecado não tivesse entrado no mundo, e se o pacto das alianças que Deus fez com aqueles que ele escolheu, né, com Noé, né, com Abraão, com Isaac, com Jacó, depois com enviar o próprio filho, será que nós existiríamos? Claro que sim, irmãos, né? E seria um mundo perfeito, não haveria violência, não haveria corrupção, porque não haveria pecado, não haveria ganância, não haveria egoísmo, né? O planeta hoje estaria sendo habitado e seria um paraíso, um grande paraíso. Louvado seja Deus, porque essa era a intenção de Deus. Eu não acredito que Deus tenha criado o mundo da forma que criou, com tanta perfeição, né, para depois deixar as coisas desgringolar. Desgringolou porque o homem se afastou da presença de Deus, deu ouvido à voz do inimigo, da velha serpente, né? E por conta disso o pecado entrou a todos, como diz o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, né? Por um homem entrou o pecado, né? Então o pecado veio ao mundo por intermédio de Adão, mas por Jesus veio a salvação. Então Jesus veio, primeiro, reconciliar o homem com Deus, a partir daí dando a ele a garantia de uma vida eterna. O corpo mortal, esse corpo pecaminoso, ele vai perecer, porque está escrito, o homem agora, depois que pecou, ele teve agora os seus dias contados na terra. E se você olha lá no Gênesis, a partir da queda, a vida, né, das pessoas foram diminuindo, ao ponto que vai chegar o momento que a pessoa vai falecer. O corpo vai voltar por pó, porque ele é pó. Mas o espírito, ele volta para Deus. Mas um dia, no dia da volta do Senhor Jesus, para aqueles que se reconciliaram com Deus, há uma esperança. Eles terão seus corpos de volta, glorificado, e agora estarão com o Senhor para sempre. É isso que as Escrituras nos fornecem. Então é necessário, se Jesus não voltar logo para arrebatar a igreja, é necessário que eu, você, cada um de nós passe por esse processo da morte física. Porém, o nosso espírito não vai morrer. E aqueles que estiverem firmes com Jesus, eles terão um lugar garantido lá no paraíso e aguardarão o momento de receber, de ressuscitarem e receber novamente os seus corpos de volta, não um corpo dependente, um corpo debilitado, um corpo que adoece, mas agora um corpo glorificado, terão vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o estágio que tinha antes, lá, né, quando Adão e Eva estavam no paraíso. Eles não morreriam, eles não teriam problema de doenças, Eva não teria dores no parto. Então,
está tudo registrado lá. E se eles tivessem mantido obedientes, eles teriam tido acesso à árvore da vida, teriam comido fruto e viveriam eternamente. Mas eles procuraram ir pelo mais fácil. A curiosidade aguçou e eles foram pelo caminho errado. Mas louvado seja Deus, que temos conhecimento da verdade. E a verdade nos liberta. E quando a verdade nos liberta, meus irmãos, nós só caímos se queremos. E aí precisamos tomar cuidado, porque o escritor aos Hebreus diz que quando a gente peca, deliberadamente, conhecendo a mão direita e a esquerda, sabendo o que é bom e o que é mal, e você escolhe o mal, é como se você estivesse crucificando Jesus de novo, porque você não está valorizando o sacrifício de Jesus por ti no Calvário. E aí diz o escritor que não resta outra expectativa a não ser de fogo eterno. Então que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você, para que nós possamos valorizar tudo aquilo que o Senhor já fez por nós e que está fazendo e continuará fazendo até o dia em que Ele nos chamar para as mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui diz aqui o ponto 1 que o Senhor, Ele faz o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então, o único ser que tem a imagem e semelhança de Deus somos nós. E é interessante, irmãos, nós observar que nesses últimos dias, o inimigo furioso tem trabalhado na vida de muitos que não têm conhecimento de Deus. E até tem, mas tem dado ouvido, como Eva deu ouvido à serpente. E ele tem desconfigurado essa imagem de Deus que está no homem, fazendo eles parecer uns verdadeiros monstros, É isso que o diabo tem feito. Ele trabalha de todas as maneiras para desconfigurar a imagem e a semelhança de Deus que está no homem, fazendo com que ele se torne bruto, animal, um monstro, E essas pessoas, se elas não se arrependerem, com certeza farão parte do séquito do inimigo, serão levadas e lançadas no abismo. Infelizmente, irmãos, diante das leis que nós temos hoje no mundo, não se pode falar determinadas coisas, mas o diabo está trabalhando, ele está fazendo, desconfigurando o ser humano, fazendo aquele que é homem virar mulher, aquela que é mulher virar homem. Mas nós sabemos, irmãos, que tudo isso é obra do inimigo das nossas almas. O diabo está vendo que o tempo dele está esgotado, então ele está atacando com toda a sua artilharia, e infelizmente muitas pessoas têm dado ouvido, assim como Eva deu ouvido a essa serpente maligna lá no Éden. E por conta disso, muitos irão se arrepender tarde demais, quando não tiver mais jeito. Muitos já estão no abismo, lamentando, chorando, rangendo os dentes, e já não pode mais voltar para se consertar. Pessoas que ouviram o evangelho, pessoas que frequentaram diversas denominações, pessoas que participaram de ceia, pessoas que cantaram, muitas vezes até pregaram a palavra do Senhor, mas num dado momento deu ouvido à voz de Satanás, e hoje estão lançadas no abismo e não tem mais o que fazer, lamentavelmente, não tem como retornar aqui para acertar o passo. Então, irmãos, é preciso vigiar. O Senhor Jesus, ele fala na sua palavra: vigiai e orai, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo que tentou Eva no Éden e fez com que eles caíssem, Adão e Eva caíssem, é o mesmo que ainda continua rondando a igreja do Senhor, procurando a quem possa tragar. A palavra de Deus diz que ele ruge como um leão, mas leão ele não é, mas ele procura tragar aqueles que não estão firmes na rocha que é Cristo. Muitos estão envolvidos com coisas deste mundo, e para essas pessoas a chance de cair é muito maior do que aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No outro ponto, quando o Senhor, ele sopra nas narinas daquele boneco que estava inerte ali, a palavra de Deus diz que ele se torna alma vivente. Então nós podemos dizer que a criação do homem passou por 3 fases. A primeira está no planejamento e no próprio ato da Trindade Santa em criar o homem, conforme registra Gênesis 1:26. O segundo momento se caracteriza na formação de um boneco, onde Deus coloca as suas mãos no barro para formar o homem, conforme está registrado Gênesis capítulo 2, verso 7. A terceira e última fase consiste em Deus soprar no homem o fôlego da vida e torná-lo um ser vivo, conforme Jó 33:4. Todas as coisas foram criadas com o poder da palavra de Deus, porém o homem foi feito pelas
mãos de Deus e se tornou humano através do sopro divino. Carregamos as digitais de Deus em nossas vidas ou no nosso DNA. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. O corpo é aquilo que nós podemos tocar, é aquilo que vemos quando nos aproximamos de um espelho. A alma é a nossa psique, é o nosso entendimento, é onde está o arbítrio. Eu escolho, eu me recuso a não fazer isso ou aquilo, ou eu aceito, eu escolho fazer isso e aquilo. E o espírito, a essência primordial. Então, irmãos, quando a gente medita no estado intermediário da morte, quando a gente estuda o Apocalipse, quando a gente examina as Escrituras, a gente vai perceber que o corpo, ele perece, ele volta ao pó, como já dissemos. Mas a consciência, a alma e o espírito, ela continua ativa. Infelizmente, há aí uma ala de cristãos que acreditam, e não sei de onde eles tiraram essa ideia, que quando a pessoa morre, acaba tudo. E o espírito, a consciência, ela fica lá no sepulcro, dormindo e aguardando o dia da trombeta soar para que eles possam voltar à vida novamente. E não é bem assim. As Escrituras nos mostram que a alma, a consciência e o espírito saem do corpo, deixa o corpo, e ela tem dois caminhos a seguir. E dos dois, com certeza, um é o principal. Só existe. Nós encontramos nas Escrituras que o caminho da salvação é para cima, para se livrar do inferno que está embaixo. E quando a gente fala de inferno, a gente não está falando aqui simplesmente de sepultura, de sepulcro, mas nós estamos falando de um lugar de sofrimento. Então, se a pessoa ela foi fiel ao Senhor em toda a sua jornada aqui na terra, quando ela morre, o espírito e a sua consciência, ela segue para o paraíso. Porque está escrito que o Senhor Jesus, quando ele morreu, ele desceu à mais profunda região da terra. Ele foi lá nas profundezas do abismo e lá pregou para os espíritos em prisão. E quando ele retorna de lá, ele leva cativo o cativeiro. Ou seja, esse cativeiro era onde ficava a alma daqueles que morriam, o espírito daqueles que morriam, dos justos, dos santos. Nós vemos também um trecho que fala sobre a morte do Lázaro e do rico. E vemos ali uma parte baixa, onde estava o rico, e uma parte alta, que era chamada de seio de Abraão. Então nós encontramos essas informações nas Escrituras, irmão. Isso aí não é história de trancoso, não. Jesus, com toda certeza, não ia perder tempo e ficar contando história de balela. Existe. E o Senhor levou esse paraíso, levou esse cativeiro, vamos dizer assim, ou o lugar onde ficavam os santos, para um lugar elevado, chamado paraíso. E agora, quando o cristão morre, ele é levado para, e a gente costuma dizer, ele foi transportado às mansões celestiais. Isso não é o céu ainda, mas é um local onde ele vai ficar aguardando na presença de Deus o momento de retornar para receber o seu corpo glorificado, porque a terra, a água, o fogo e tudo mais vai dar conta do corpo naquele dia, quando ele tiver que ressuscitar. No entanto, o ímpio, ele desce para o abismo de sofrimento, já é uma prisão. E Jesus também retrata isso em Mateus, dizendo que ali haverá choro e ranger de dentes, e que o bicho não morre. Mas quando a gente analisa, na raiz, a gente vai perceber que a consciência, ela está viva e vai trazer a memória daquele espírito que ele poderia ter feito diferente e não fez. Infelizmente, muitas pessoas da nossa ala cristã não acreditam nisso também, infelizmente. Mas isso é a verdade. Então nós precisamos entender que Deus não fez o homem simplesmente por fazer. Deus, quando criou o homem, ele tinha um propósito. E o propósito era de se relacionar com o homem, ter comunhão com o homem e viver e conversar com ele, enfim. Então, para aqueles que são cristãos, o Senhor nosso Deus tornou-se Pai e nós tornamos filho, como está escrito. Quando Jesus veio, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito, em algumas versões, de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, ou seja, e crê no nome de Jesus. Então isso é fundamental para nós cristãos passar a entender as Escrituras. O maior problema dos cristãos de hoje, principalmente os pentecostais, não digo todo, não estou generalizando, mas a maioria ou a boa parte dos irmãos, é que eles não examinam as Escrituras. Muitos deles se conformam simplesmente em ouvir o que os outros dizem, e aquilo que eles duvidam eles deixam de lado, porque eles não têm capacidade para poder discernir, porque eles faltam conhecimento.
conhecimento. E Jesus disse, portanto, examinar as Escrituras, porque são de mim que elas testificam. Se você julga ter nela a vida eterna, então examine as Escrituras. Então todo cristão precisa criar o hábito de examinar as Escrituras, de estudar as Escrituras, procurar entender, orar ao Senhor, pedir sabedoria do alto para poder conhecer a palavra de Deus profundamente. Existem mistérios, irmãos, que já não é mais mistério, estão revelados, mas para você entender, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Então muitas vezes quando a gente prega alguma coisa, quando a gente ensina alguma coisa, existem muitas pessoas que criticam porque eles acham que não é bem assim. Como existem muitos cristãos no nosso meio, na ala pentecostal, que se você perguntar, irmão, se você morrer hoje, se você for passar pela morte hoje, você tem certeza da sua salvação? Ele falou, não, Deus é que sabe. Deus é que sabe o que vai acontecer. Irmãos, isso é complicado, porque eu preciso ter convicção da minha salvação, independente de morrer hoje ou amanhã, ou não morrer e ser arrebatado, eu preciso ter esta convicção. Infelizmente, muitos cristãos não têm. Eles estão tão envolvidos com as coisas materiais desta vida que eles já não têm convicção. Ele se tornou um cristão nominal. Vai para a igreja, canta, ora com os irmãos, prega, ensina, muitas vezes na escola dominical, mas ele nem ele mesmo tem convicção da sua salvação. Então ele prefere terceirizar ou passar essa responsabilidade para Deus. Deus é que sabe, Ele é que sabe se eu vou ser salvo ou não. Eu preciso ter esta convicção. Você precisa ter esta convicção de que você é uma pessoa salva na pessoa bendita de Jesus, para que tudo que está escrito aqui, irmãos, na lição de hoje, possa fazer algum sentido na tua vida. Você não foi criado, por um acaso. Você não é mais um daqueles que foi criado por Deus. Não, você foi criado por Deus de uma forma especial para ser a imagem e a semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí no ponto 3 nós vemos aqui, irmãos, que havia harmonia na criação. E essa harmonia é a que Deus ainda procura. Deus procura manter todo o universo em harmonia. É por isso que Deus se empenhou em enviar Jesus para reconciliar o homem com Deus. Porque por conta do pecado, diz o profeta Isaías, que existia uma muralha de separação. É como se o céu se tornasse de bronze. Mesmo que o homem clamasse, fizesse sacrifício, qualquer coisa que ele tentasse fazer, não passaria daquele local. Deus não ouvia. Deus não estava mais interessado, porque o pecado tinha se alastrado por toda a humanidade. E para que isso mudasse, foi preciso que Jesus viesse. Jesus rompeu essa muralha. Jesus rompeu esse céu de bronze, de chumbo, e fez um caminho para Deus, pelo qual ele pode agora se aproximar de Deus, como diz lá o escritor aos Hebreus. Agora, irmãos, depois de reconciliado com Deus, nós podemos nos aproximar do trono da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa harmonia, embora ela não esteja ainda perfeitamente em todo o universo, principalmente na Terra, no planeta Terra, mas já existe aqueles que estão vivendo em harmonia com Deus, porque foram reconciliados. E aí o profeta Isaías mais uma vez clama a toda a humanidade dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto, porque os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Mas aí, irmãos, está a questão. É preciso que você, que nós busquemos ao Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Porque vai chegar o momento em que muitos vão clamar pelo Senhor, vão rasgar suas vestes, como se fazia no tempo da lei dos profetas, mas não vai ter mais saída. A porta da graça se fechou. Para aqueles que aceitaram Jesus, que se reconciliaram com o Senhor, haverá harmonia, haverá paz, haverá alegria, haverá gozo, haverá satisfação, não haverá lembrança de dores, não há mais morte, não há mais doenças de nenhum tipo de espécie, porque tudo será como foi lá no início. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E enquanto a terra durar, diz aqui que o livro de Gênesis, ele mostra que Deus estabeleceu estações e época sobre a terra. Disse que enquanto a terra durar, sempre haverá sementeira e ceifa, haverá frio e calor, verão e inverno, dia
e noite, conforme registra Gênesis 8:22. Sabemos pela ciência que as estações do ano ocorrem devido à inclinação da Terra em relação ao Sol. O movimento do planeta Terra em volta do Sol é chamado de translação e dura um ano. A ciência fez grande descoberta em relação ao universo e sua harmonia, mostrando a grandeza de Deus em estabelecer a ordem diante do caos que existe no princípio, quando a terra era sem forma e vazia, conforme registra Gênesis capítulo 1, verso 2. Nós vemos ainda também os relatos bíblicos que mostram que Deus determinou que a terra produzisse ervas e árvores frutíferas, assim como determinou a criação de répteis e toda a vida marinha. A terra fora criada para ser o habitat dos animais, plantas e em especial do homem. Infelizmente, com a entrada do pecado no mundo e posterior com a corrupção do gênero humano, muitas espécies da fauna e da flora estão em extinção. Devido ao pecado, o equilíbrio natural estabelecido por Deus foi alterado e hoje até a terra geme com dores, conforme registra Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, do verso 19 a 22. Então nós vemos que com o pecado, tudo foi mudado. Houve uma degradação moral, e material. A degradação moral porque o homem se corrompeu de tal modo que, quando a gente vê ali Noé, Deus não suportou a situação e teve que destruir a terra. E a degradação moral hoje ela não está diferente. Ela continua. A corrupção, a degeneração, a destruição do planeta. Então, o que Paulo escreve tem fundamento porque a terra geme. Nós vemos aí as catástrofes que têm acontecido, conforme alguns cientistas, é a resposta da natureza ao homem por conta de toda a degradação que tem havido no planeta Terra. O homem tem destruído o seu próprio lar. Nós vemos lá no início que Deus criou o planeta Terra. Primeiro ele criou a casa, construiu a casa, para depois trazer o seu habitante. E o homem tem destruído. Nós temos aí um caos. Mas um dia, pela própria Escritura, nós somos informados que haverá um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos aqui que Deus criou a terra e todas as coisas para que o Senhor Deus tivesse um relacionamento com Deus, com o homem e com a sua criação. O inimigo usurpou isso. O inimigo, ele roubou a cena e Deus agora preparou coisa muito melhor, porque um dia esse inimigo das nossas almas, inimigo número 1 de Deus e também nosso inimigo, ele será aprisionado, ele será preso e num primeiro momento nós teremos o Senhor Jesus reinando sobre toda a terra por 1000 anos e ali muitas pessoas já desfrutarão desse gozo, dessa paz gloriosa que só o Senhor Jesus tem. E por fim, quando o Senhor implantar novos céus e nova terra, o inimigo já não existirá mais para tentar ninguém, para enganar ninguém. A morte já não existirá mais. Os demônios que hoje atormentam muitas vidas também já não vai existir, porque todos, junto com todos os ímpios, todos aqueles que têm se afastado de Deus, têm ignorado Deus, eles serão lançados no lago de fogo. E ali eles ficarão para sempre. Eles não terão mais a oportunidade de praticar o mal ou de fazer o mal às pessoas. E é esse dia que a igreja espera. Nós estamos, irmãos, aguardando o retorno de Jesus, para que tudo aquilo que Deus planejou para a reconciliação do homem com ele se concretize. É por isso que Jesus disse: pregai o evangelho a toda criatura. É necessário, irmãos, que o evangelho chegue ao conhecimento de toda a raça humana, de todas as nações, para que o Senhor Jesus volte, porque naquele dia não haverá nenhum tipo de lamentação por parte de alguém dizendo que nunca ouviu o evangelho, mas pelo contrário, haverá muito lamento por ter ouvido e não ter abraçado a salvação que Deus gratuitamente tem nos dado através do seu Filho Jesus. Para concluirmos, diz aqui o texto que os céus e a terra e tudo que neles há manifestam a glória, a soberania e o poder extraordinário de um Deus Criador. Portanto, o criacionismo fundamenta-se na Bíblia e tem como objetivo evidenciar o poder de Deus em sua criação, mostrar Deus como dono de tudo e levar-los a adorá-lo como Senhor e Criador.
Em toda a criação percebe-se um Deus poderoso, ordeiro, que tudo fez com propósitos definidos. Então, irmãos, nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de hoje poder fazer parte da família do Senhor, sermos filhos de Deus. Isso, irmãos, é mais do que privilégio. Isso não é para qualquer um. Isso é somente para aqueles que são chamados. Você foi chamado, você foi chamada por Deus. Existem lutas, existem dificuldades, existem problemas, existe perseguição, muitas coisas ruins acontecem. Mas uma coisa que você não pode e jamais deve abrir mão é da certeza da sua salvação. Você não pode fazer como alguns estão fazendo. Deus sabe. Não transfira essa responsabilidade para Deus, porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele fez tudo e fez perfeitamente. Agora é com você. Você precisa ter a convicção de que um dia você estará vivendo no paraíso. Aleluia. E ali desfrutar de tudo aquilo que Adão e Eva abriu mão. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, nós vamos chegando ao final desta lição, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Tá bom, meus amados irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos der.